A gente vai falar com a Suelen Schmidt, né? Ela é a coordenadora de desenvolvimento institucional da FUNSAI. Você vai falar um pouquinho sobre a FUNSAI com a gente, né, Suelen? Bora, né? Vamos lá? Cadê meu público? Chegou todo mundo? Boa tarde, gente. Prazer imenso falar com vocês. Obrigada à CRP Mango pela oportunidade de apresentar sobre essa instituição centenária. Muita gente aqui que faz parte do terceiro setor é envolvido como voluntário, como funcionário, se interessam pelo assunto. É interessante porque a gente pode trocar figurinhas, que eu acredito que, falando aqui da atuação de uma instituição centenária, ao longo de tanto tempo, a forma de se comunicar mudou muito. O trabalho muda, a forma de se comunicar muda, o público-alvo muda. E vocês vão perceber aqui comigo essas grandes mudanças. Bom, eu sou assistente social e estou coordenadora na FUNSAI. O que é a FUNSAI? Bom, FUNSAI é Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. O nome já diz onde fica, né? No bairro de Ipiranga, em São Paulo. Uma instituição que agora no mês de novembro, no dia 22, completa 126 anos. Quantas instituições sociais vocês conhecem que chegam aí nos 100 anos ou passam disso? Tem muita história envolvida. FUNSAI é uma instituição privada de interesse público, trabalha na perspectiva da política de assistência social, cultura, educação e esporte. É a base de trabalho da instituição. Todos os serviços são gratuitos. A instituição é mantida por recursos próprios, é uma fundação. No caso da nossa instituição, é mantida por locação de imóveis. Mas certamente, como a maioria das instituições de São Paulo, do Brasil, não é só de recursos próprios que vive os projetos, né? A gente depende muito de doações, parcerias, financiamentos. Estamos sempre nessa busca, nessa perspectiva. E aí, mensalmente, a gente atende cerca de 1.400 famílias. É muita gente. E tudo isso acontece porque a gente conta com um time de 174 funcionários e 80 voluntários. E quem começou tudo isso? Quem foi o desbravador? Né? Quem inventou essa história? Foi o Conde José Vicente de Azevedo, esse homem visionário. Inclusive tem um museu lá no Ipiranga que conta um pouco da história dele. Eu falo que o museu não consegue falar a história do Conde, ele fala a história da instituição, fala a história do bairro, fala a história de várias obras sociais que foram feitas pelo Brasil todo por meio da família do Conde José Vicente. E Conde não é porque a família é muito chique, não que não seja, mas não é um título de família, é um título que foi dado pelo Papa em homenagem a essa pessoa que fez muitas obras sociais, muito pela igreja. Ele conseguiu construir várias igrejas por São Paulo. E por todo esse trabalho, ao final da vida dele, por muita insistência, ele aceitou o título de Conde, que foi dado pelo Papa na época. Então a gente sempre gosta de lembrar que, para além do Conde, ele é o José visionário, é o José que, na sua infância, uma família que tinha muitas posses, perdeu tudo depois que o pai foi assassinado por uma questão política, e ele prometeu que um dia ele ia recuperar toda a fortuna da família e ia trabalhar em prol das crianças órfãs, assim como ele. E foi isso que aconteceu. Ele cresceu, recuperou toda a fortuna e virou advogado, professor, parlamentar, inclusive criou diversos projetos de lei, diversas leis referentes a ações sociais. Foi compositor também, e ele não fez só obras próprias, mas ajudou várias outras instituições a criarem o seu trabalho, que existem até hoje. Esse é o José. E aí eu achei bacana fazer uma linha do tempo para a gente ver como que as coisas mudam, né? É sempre importante falar que uma instituição social, ela surge por uma necessidade. E lá no final da década, lá no século XIX, no final do século XIX, a necessidade, o Conde falou assim, poxa, a gente precisa montar um serviço que atende meninas órfãs. Porque na época
por conta das guerras, as crianças, tinha muita criança órfã, as meninas e meninos. Meninas ficavam na instituição que o Conde construiu e meninos em outra instituição que ele também ajudou a construir, mas não era gerenciada por ele. Então, lá na pontinha, estava a primeira unidade da FUNSAI, há 126 anos atrás, atendendo meninas órfãs. E era só ali no bairro de Ipiranga. Passou 80 anos para decidirem montar uma segunda unidade. Mas, como eu falei, um projeto social ele não surge do nada, ele surge de uma necessidade. E qual que era a necessidade na época? A dinâmica familiar alterou muito ao longo do tempo. E você sabe que nem tantos anos atrás, a gente começou a ter a grande necessidade de criação de creches. As mulheres para o mercado de trabalho, não é uma necessidade até hoje, mas era bem mais frequente, até por mudança de lei. E foi nessa época que ele falou, agora vamos construir uma creche. Então a instituição monta sua primeira creche 80 anos depois da primeira unidade. E lá se passou mais 22 anos para vir a terceira unidade, que foi uma casa de acolhimento. E nos últimos 10, 12 anos, vejam só, olha a pipoca aqui. 11 tipos de serviços e projetos. O que aconteceu? A sociedade mudou muito, as necessidades mudaram muito e a Fundação sempre buscou atender essa demanda. E eis que lá de uma unidade que trabalhava com crianças órfãs, meninas órfãs, surge todos esses serviços. E hoje a instituição mantém, além de outros, um berçário que atende 50 bebezinhos de 4 meses a 3 anos, período integral, um centro de educação infantil, que é a famosa creche, também período integral, que são 150 crianças, um centro de apoio à juventude, que na verdade é um serviço de convivência, é um contraturno escolar, são 380 crianças e adolescentes nesse serviço. Então, o horário que o jovem não está na escola, ele fica nesse serviço. Lá ele toma café, ele almoça, ele tem atividade de esporte, de arte. O Centro de Convivência para a Terceira Idade, o Viva a Vida, lá são 700 idosos. São mais de 50 tipo de atendimento, tipo de atividades, oficinas. Então, desde línguas, japonês, inglês, espanhol, teclado, violão, mitologia grega, dança cigana, yoga. É difícil você não gostar de alguma atividade nesse serviço de 12. E é uma festa, que vocês sabem que os idosos adoram. E também temos o Quixote, que é um serviço da parte artística e cultural, que são cerca de 200 vagas. Aí o foco é adolescentes e jovens. E o Conectados, eis que a equipe do Conectados também está fazendo parte desse evento. O Conectados foi um divisor de águas nesse campo da comunicação na instituição. Foi um projeto que deu um novo olhar para a comunicação, para a forma de integrar a comunidade. Porque até então, como eu falei, era muito local, educação, bairro de Ipiranga, aí começou a surgir outras necessidades, outros projetos. E o web, você sabe, uma rádio web, Conectados é uma rádio web. É o mundo, não tem como você restringir a um bairro. Então hoje a FUNSAI, ela deixou muito tempo de ser Ipiranga e virou mundo, por meio do projeto Conectados. O projeto Conectados oferece, para além de uma rádio web, oficinas de comunicação, oficinas de rádio, locução esportiva e fotografia. E óbvio que a gente está buscando também agora a parte de vídeo, que é muito importante. Famílias Empreendedoras em Moda, que é um projeto de geração de renda e empreendedorismo. É um projeto que está aí para apoiar famílias, mulheres principalmente, que trabalham com artesanato ou empreendem em outro ramo da alimentação, da beleza e precisam de espaço de produção, precisam de matéria-prima e principalmente precisam de apoio em gestão de negócio. Que todo mundo sabe que não adianta você aprender a ter o produto, aprender a fazer, se você não aprender a gerenciar, não caminha. A gente tem o projeto de família acolhedora também, e agora a gente está implantando um programa de segurança alimentar e nutricional. Em 2004, surge a política de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Como muitas políticas públicas sociais, a coisa foi parando ao longo do tempo e a gente precisa fortalecer essas necessidades da população.
está muito na mídia hoje falando da importância de trabalhar a alimentação, porque a segurança alimentar, para além do acesso ao alimento, que é importante, uma necessidade básica, é a qualidade desse alimento, é a importância desse alimento para o desenvolvimento neurológico, humano das crianças e das famílias. Então agora a gente está implantando esse projeto e a gente está muito contente com essa possibilidade. Entre outros, são vários. E aí, no meio de todo esse período, a forma da sociedade se comunicar de fato muda. A gente tem uma necessidade de se comunicar de diferentes formas, porque a gente não tem só o usuário, a família atendida. A gente tem também os parceiros, o que será dos nossos projetos sem as parcerias, né? Os voluntários, eu falei, são 80 voluntários. Tem serviços nossos que sem eles o serviço não desenvolve, porque eles são a maior parte do recurso do serviço. A comunidade está mais participativa agora e os funcionários. A gente teve uma mudança na forma de se comunicar com os funcionários também, porque imagina uma instituição tão grande, com tantas unidades, uma é da cultura, outra da assistência, outra do acolhimento, outra da geração de renda, cada um numa perspectiva de trabalho, mas a necessidade de todo mundo estar na mesma missão, integrar. E aí, como eu falei, eu gostaria de destacar uma foto aqui do projeto Conectados, que foi esse projeto que integrou a instituição nesse mundo digital, mostrou a importância para a direção da instituição de trabalhar a identidade, trabalhar com novas ferramentas de comunicação, e é uma necessidade vigente, porque, imagina, a gente antes tinha uma preocupação de colocar um cartaz na rua e falar, tem vaga na creche. As famílias já estavam ali querendo saber que dia que vai ter a inscrição da creche. Hoje a gente tem serviços diversos, a gente tem serviço de geração de renda, a gente tem equipamento para costura. Então a gente não atende ali o bairro, a gente atende São Paulo, o entorno de São Paulo. Então a gente quer trazer as famílias em maior vulnerabilidade, que tem necessidade daquela ferramenta, daquele espaço. E aí a gente vai desbravar as redes sociais, vai desbravar outros meios de comunicação, outras interações. Então o meio digital certamente nos aproximou os serviços das pessoas, das famílias, aproximou o voluntário da nossa necessidade. Porque muita gente quer ser voluntária, não sabe nem como ser, eu quero ajudar, mas é importante ligar o interesse. Então hoje a gente divulga uma vaga de professor de yoga para a terceira idade. Normalmente em 2 dias a gente já tem esse professor, graças à comunicação digital. As parcerias de fato se ampliaram muito nos nossos eventos. A comunicação, a participação da comunidade. Hoje a gente tem eventos dentro da instituição que a gente pode contar com as empresas do entorno. E os funcionários, né? De certo, a comunicação digital conseguiu integrar muito mais nós mesmos, a equipe, quem faz todo o trabalho da FUNSAI, que cumpre essa missão, os funcionários e voluntários. E aí eu coloquei esse apontamento sobre a pandemia, porque eu acho que foi um choque para a gente. Porque toda essa questão de trabalhar a comunicação, meio digital, é uma necessidade vigente de todo mundo, né? Todo mundo, até a gente em casa. Agora, na pandemia, quando entrou aquele caos, os atendimentos, a necessidade de atender as famílias, todo aquele tabu, será que a gente consegue fazer aquilo de forma online, de forma digital? A gente viu que a gente tem muito tabu, que as coisas dão certo. Um exemplo disso é no Centro de Convivência da Terceira Idade, né, 700 idosos. Não vamos fazer inscrição online, não vamos fazer nada online, que os idosos não sabem mexer no celular, eles não sabem... Gente, tá bombando até hoje as aulas online. Eles frequentam muito, eles adoram. Vai tirar as aulas online deles agora, para vocês verem o que vai acontecer. A comunicação com voluntários, termos de voluntariado, tudo online agora. A gente não vai abrir mão disso. Fora aproximar as famílias para receber o recurso da alimentação na pandemia, foi muito importante o meio digital para isso. O contato, o WhatsApp, Facebook, essa comunicação por meio da mídia digital foi muito importante na pandemia. E aí a gente trabalha com tantos projetos, com tantos públicos diferentes no projeto, e eu sempre falo que é importante saber o que a gente quer fazer com a ferramenta, porque a ferramenta está aí, né?
Só que, dependendo do nosso foco, a gente usa de maneira diferente. Às vezes, a gente só quer apresentar. Olha que bacana esse evento, olha que bacana essa oficina que a gente realizou, para ter visibilidade. Mas muitas vezes, quem trabalha com projeto social também precisa sondar. E a mídia digital ajuda muito. O que é sondar? Quando a gente quer implantar um projeto, às vezes a gente acha que a gente tem aquela ideia brilhante. Nossa, agora eu vou implantar uma oficina de violino e vai bombar, porque eu gosto de violino, minha família adora. E é muito bacana aprender violino. E aí você não sabe se realmente aquele território é um território de pessoas interessadas naquilo. E você implanta e você pede tempo, as pessoas não aderem à atividade. E aí? Então, a gente trabalha muito com pesquisas antes de implantar o projeto. Muito. Inclusive, o projeto de segurança alimentar, a mesma coisa. Já está prevista no começo do ano uma pesquisa com as famílias, com a comunidade, de entender qual é a insegurança alimentar da sua família. Porque a insegurança alimentar da minha família pode ser não ter a comida. A sua pode ser não ter o tempo para fazer a comida. Então, antes de implantar qualquer trabalho, para dinamizar o trabalho e ter um resultado realmente efetivo, certamente esse sondar, esse conhecer por meio da comunicação é extremamente importante. E é isso, é nossa experiência. Eu acho que, independente de ser terceiro setor, todo mundo tem um pouco dessa vivência da importância de conhecer novas ferramentas e desbravar as ferramentas da comunicação digital. Eu deixo aqui os principais sites da Fundação, que é da instituição e da rádio, meu contato. Muito obrigada mesmo, achei o máximo falar com vocês. Quem tiver perguntas, estou aberta. E aí eu quero sair daqui com algumas parcerias e voluntários para a instituição. Entra no site e se candidate, gente. Obrigada. Mas é pedinte mesmo, né? Tá certo, Sempre. Tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Parabéns, Suelen. Obrigada. Parabéns por fechar aqui as nossas palestras da Digitalx, né? Nós da FUNSAI agradecemos o pessoal da CRP, tá? Muito obrigado por esse espaço que vocês deram pra gente. Muito obrigado por deixarem a gente encerrar essas palestras, né? Agora acho falando o nome de todo mundo. Márcio tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Vamos lá então. Encerrar. Márcio que achava que só tinha uma unidade. Eu achava que só tinha uma unidade, descobri que tem 7, né? Isso. Eu quero saber que você falasse como é que faz para firmar as parcerias com a FUNSAI, como é que funciona? Normalmente as parcerias elas são voltadas para o meu setor, desenvolvimento institucional. Muitas vezes a pessoa entra em contato com o setor já com uma ideia pronta, né? Eu quero fazer um evento com vocês. O que aparece muito a gente quer arrecadar brinquedo com os funcionários da empresa e quer doar para vocês. Eu falo que é difícil a gente não aproveitar um parceiro ou uma doação numa instituição desse tamanho que trabalha com bebê até a terceira idade. No entanto, a gente sempre gosta de trazer o parceiro interessado para conhecer, porque você interagindo e conhecendo a dinâmica da instituição, as ideias acabam mudando, você se envolve mais e não é o doar pelo doar, não é a parceria pela parceria, mas é o envolvimento. O que fideliza uma parceria e uma doação é de fato a pessoa sentir parte daquele trabalho. Muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu, pessoal da CRP. Obrigado, Digitalx.